Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar sobre os itens amaldiçoados, mais especificamente sobre como funcionam as maldições, cada uma delas. Hoje, como vocês já viram, eu vou falar das maldições de conhecimento. E se você não sabe como que você amaldiçoa um item, como que você pode acabar pegando um item amaldiçoado, eu já fiz um vídeo falando sobre como funcionam os itens amaldiçoados e como mais ou menos funcionam ali as primeiras maldições. Enfim, se você quiser saber um pouco mais, tá aqui em cima. E como eu falei, hoje a gente vai falar um pouco sobre as maldições de conhecimento. Então eu vou falar sobre as maldições para armas, as maldições para proteções e as maldições para acessórios. Bom, conhecimento não tem tantas maldições assim, né? Na verdade, se eu não me engano, de todos os elementos é o que tem menos. Mas as maldições são bem fortes, né? Vamos falar aqui da primeira, que é a anti-elemento. Essa é uma maldição para arma, então você precisa de uma arma e amaldiçoar ela. Tanto uma arma de fogo quanto uma arma corpo a corpo. E nela, como o próprio nome diz, ela se torna uma arma anti-elemento. Você pode escolher qualquer um dos quatro, inclusive o próprio conhecimento. Você pode decidir aleatoriamente também, jogando um D4 e decidindo qual vai ser o elemento em que ela causa mais dano. E como que ela funciona, né? Você vai ter essa arma amaldiçoada com um elemento, vamos supor que ela é anti-elemento de morte, por exemplo. Então você fez um ataque contra uma criatura, contra um ser de morte, você pode gastar 2 PE para ativar essa maldição. Então você gasta esses 2 PE e faz o ataque. Se você acertar, você vai acertar esse ser com essa criatura da qual você é o anti-elemento dela, e a sua arma vai dar mais 4d8 de dano. Então é basicamente isso, você pode escolher ali sangue, morte, energia ou conhecimento para ficar, digamos que, anti esse elemento, e se você atacar uma criatura que tiver esse elemento, você gasta 2 PE, e se você acertar o ataque é mais 4d8 de dano. Então realmente é uma maldição bem forte, né? A gente sabe que armas amaldiçoadas, itens amaldiçoados têm uma categoria bem elevada para você poder equipar ele, para você poder usar, né? Você precisa ter um pouco mais de prestígio dentro da ordem, ter um personagem um pouco mais experiente, mas são muito recompensadoras. Lembrando que essas maldições têm um custo, ela tem um preço quando você usa itens amaldiçoados. Se você não lembra ou não sabe como que funciona, eu também expliquei naquele vídeo que eu falei lá no começo sobre os itens amaldiçoados. Bom, a nossa segunda maldição de arma é a arma ritualística. Essa maldição também é bem interessante porque você pode literalmente armazenar um ritual dentro da arma. Então você gasta os PEs e usa lá o ritual como se você fosse conjurar ele naquele momento, mas você coloca ele na sua arma. E aí esse ritual só vai ter efeito quando você acertar um ataque com essa arma. Então vamos supor que você colocou numa arma de fogo, você colocou um decadência, por exemplo, que é um ritual de toque. Você dá um tiro com essa arma, se você acertar, você pode escolher descarregar esse ritual e além do seu alvo tomar o dano do tiro, ele vai tomar o dano do decadência também. Se for um ritual de área, por exemplo, a partir do momento que você acertar o tiro, aonde o impacto do tiro pegou, vira o centro da onde o ritual acontece. Então se é uma área, sei lá, de 6 metros, a partir do ponto de impacto da bala ou do golpe, se for um ataque corpo a corpo, dali surgem os 6 metros, ou enfim, a área do ritual. E aí depois que ele for executado, você pode colocar um ritual de novo dentro dessa arma. Você não pode ter mais de um ritual por vez na arma ritualística. E o último poder da parte de armas é a arma senciente. E como que essa maldição funciona? Você pode gastar uma ação de movimento e 2 PE para colocar, digamos que é uma parte da sua consciência na arma. E aí essa arma começa a meio que flutuar do seu lado e uma vez por turno ela dá um ataque com as suas propriedades, como se você estivesse atacando com a arma. Só que ela faz em um alcance curto ou o alcance da arma, o que for maior. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter uma arma corpo a corpo senciente. Você usa ela e ela consegue dar um ataque em alcance curto. E essa maldição funciona como se fosse um ritual sustentado. A cada rodada sua você vai precisar gastar um PE para manter ela flutuando e agindo por conta própria. Você pode também pegar ela, por exemplo, você deixou um revólver ali. Você pode pegar ele, dar um tiro, solta e ele dá o tiro dele sozinho. Basicamente você ataca 2 vezes. Ou se você tiver outra arma, você pode fazer outras coisas. Enfim, é uma maldição bem versátil, dá para você fazer muito combo com ela. Ela é bem forte, consome bastante PE, mas recompensa bastante também. Indo agora para as maldições de proteção. A primeira que a gente vai falar é a maldição Abascanta. Com ela a gente recebe mais 5 em testes de resistência contra qualquer tipo de ritual. E uma vez por cena, se você for alvo de um ritual, você pode gastar a mesma quantidade de PE que foi gasta para executar e para conjurar esse ritual tendo você como alvo e reflete ele. Então todas as características, até a DT do ritual, ela se mantém, só que ela volta para quem conjurou. E se você tiver que tomar alguma decisão, se for algum ritual que precisa de alguma decisão ser tomada, é
você que toma no lugar do conjurador. Mas como eu falei, essa habilidade, essa maldição funciona uma vez por cena, então não dá pra você usar a cada vez que você for alvo, é só na primeira ou enfim, no ritual que você quiser usar, mas é uma vez só na cena. Mas você também recebe mais 5 em resistência contra o ritual, então às vezes você pode meio que mesclar, se você vai resistir o ritual, tentar fazer o teste de resistência, ou se você vai refletir, enfim. A gente tem também a proteção profética, nela é como se a gente tivesse um vislumbre, um flash do que vai acontecer no momento a seguir. E aí basicamente a gente ganha mais 10 de resistência contra conhecimento, e quando a gente precisar fazer um teste de resistência, a gente pode gastar 2 PE para rerolar o teste uma vez se a gente quiser. A gente tem também a proteção sombria. Aqui a nossa proteção fica como se fosse diferente, assim, né? Ela fica meio estranha, meio camuflada. Então a gente recebe mais 5 em teste de furtividade e a gente ignora a penalidade de carga nesses testes. E além disso, a gente também pode gastar 1 PE, se você quiser gastar esse 1 PE para sua roupa ter a aparência de uma roupa comum. Então você continua com os mesmos status, até com as proteções que ela dá antes, né, de ser amaldiçoada, mas ela fica parecendo uma roupa normal. Você continua com o mais 5 em furtividade, continua não tendo penalidade nos testes de perícia, mas ela fica parecendo uma roupa comum, uma proteção leve, enfim, um casaco, qualquer outra coisa. E indo agora para maldições de acessórios, o primeiro que a gente vai falar é a maldição de carisma. Nela, como o próprio nome já diz, a gente deixa o personagem mais carismático paranormalmente falando, né? Então ele tem a mesma aparência, mas é como se ele tivesse mais chance de convencer as pessoas, enfim. Basicamente você recebe mais 1 de presença, mas obviamente esse 1 de presença não conta para você receber ponto de esforço adicional, por exemplo, porque você usa presença para fazer esse cálculo. Você usa a sua presença natural para fazer o cálculo de PE, mas para realizar testes de perícias, enfim, você recebe esse mais 1 de presença e ganha um dado a mais, né? A gente tem também um acessório de conjuração. O que ele faz é literalmente guardar um ritual de primeiro círculo nele. Então você pode tanto saber ou não esse ritual. Você pode ter um ritual ali guardado e quando você usar esse acessório, você ativa ele e ele conjura esse ritual para você. Então você conjura o ritual como se você soubesse. Você vai gastar os PEs ali, fazer os testes, tudo igual. Mas você não precisa ter ele na sua lista de rituais aprendidos. Mas se você tiver ele nos rituais aprendidos, ele custa 1 PE a menos. Então basicamente, como ele é um ritual de primeiro círculo, os rituais de primeiro círculo gastam 1 PE para ser conjurados. Se você já souber ele e você tiver esse mesmo ritual em um acessório, você pode conjurar ele de graça. Obviamente, se você for usar a versão decente ou verdadeiro, aí sim você precisa gastar aqueles PEs adicionais, mas o primeiro é na faixa. A gente tem também a maldição escudo mental. Ela é bem simples, ela é um acessório que te dá resistência mental 10. Cara, isso é uma resistência bem forte. Se você não sabe o que é resistência mental, é justamente o que te impede de tomar dano de sanidade. Então, com resistência mental 10, você só vai tomar dano de sanidade se ela te der 11 ou mais. Porque se for 9, você tem resistência 10, você não vai tomar nada. Então é uma maldição de acessório que é bem legal você prestar atenção aí, dependendo da build que você estiver fazendo. Uma build que tenha pouca sanidade e tal, talvez seja legal. Lembra das penalidades que você tem em alguns testes por estar com itens amaldiçoados, mas às vezes pode valer a pena. A gente tem também a maldição de reflexão, e ela funciona basicamente como aquela maldição de proteção. Você pode gastar os PEs do ritual em que você foi alvo para refletir ele. Só que diferente da proteção, que é uma vez por cena, aqui é uma vez por rodada. Então, se você for alvo por rodada de um ritual, você pode gastar a mesma quantidade de PE para refletir ele. Aí você deve estar pensando, mas por que para proteção é uma vez por cena e para o acessório é uma vez por rodada? Não é melhor pegar só o do acessório? Então, a questão é que a proteção também te dá 5 de resistência. Essa aqui não te dá resistência, é só a reflexão do ritual. E a última maldição de acessório que a gente tem é a sagacidade. Aqui, como o próprio nome diz, você fica com a sua mente mais sagaz, você fica mais ligeiro e você recebe mais 1 de intelecto. Assim como o carisma, que a presença não te dá pontos de PE extra, esse intelecto a mais também não conta para seu cálculo de perícias, né? Se você não sabe como calcula, toda vez que você chega ali no Nex que você pode treinar uma perícia, você pode escolher, enfim, você faz aquele cálculo de colocar o seu intelecto mais tanto ali para fazer aquela continha. Esse mais 1 de intelecto não conta pra isso. E é isso. Isso foi todas as maldições de conhecimento. Vocês sempre pedem vídeos um pouco mais longos, talvez esse tenha ficado. O que você achou? Deixa um comentário aqui embaixo se você tá gostando, se você curtiu essas maldições. Eu vou fazer de morte, de energia e de sangue, e também tem alguns de medo. Eu vou fazer um videozinho curtinho sobre os itens de medo que também são bem legais. Mas não esquece também de deixar um like se você curtiu o vídeo e de se inscrever aqui embaixo para não perder outros vídeos como esse, também falando de outros assuntos do Ordem. A gente sabe que já aí os sinais do outro lado tá chegando e a gente vai ter bastante assunto para comentar, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.